Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 9 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e vós ouvis o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: Mas como isso pode acontecer? Jesus respondeu: Vós sois mestre em Israel e não sabeis destas coisas? Eu vos falo daquilo que vi e daquilo que ouvi, e meu testemunho é verdadeiro, mas vós não acreditais no meu testemunho. Se eu vos falo das coisas da terra, e vós não consigais compreender, como é que podes compreender das coisas do alto? E também vos digo: ninguém subiu aos céus e nem desceu, a não ser o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje na primeira leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrando as consequências do encontro com o Espírito do ressuscitado. Nós vamos percebendo como que o Espírito modificou a conduta, como que o Espírito modificou os valores e como que o Espírito modificou a vida dos apóstolos e das pessoas que conviviam com eles. Eu não gosto de pensar nessas passagens bíblicas somente como no passado, como se fosse algo que foi tentado um dia e não deu certo e fracassou. Mas eu prefiro entender essas passagens bíblicas como uma grande provocação para mim e para você e para todos os cristãos em todos os tempos. Nos deixar conduzir pelo Espírito do Senhor. Permitir que o Espírito do Senhor transforme nossas vidas e também que o Espírito do Senhor transforme as nossas relações. Porque, como nos ensina o apóstolo João, se nós amamos a Deus, mas não amamos aos filhos de Deus, então o nosso amor é mentiroso. E a prova de que nós amamos a Deus é que nós guardamos os seus preceitos, guardamos os seus mandamentos. Por isso o encontro com Deus modifica todo o modo de se relacionar de uma pessoa, de tal modo que ela passa também a se relacionar olhando o mundo com os olhos de Deus, e procurando ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos de Jesus de Nazaré. E isso o homem natural não consegue fazer. O homem natural não. Eu creio que hoje Jesus está fazendo com Nicodemos uma distinção muito clara entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é inteligente, ele pesquisa, ele é capaz de construir naves que levam cada um de nós ao céu, nos coloca também debaixo do mar, que cria vacinas que curam as nossas enfermidades. Esse é o homem natural. Ele é capaz de pesquisar as Sagradas Escrituras, de se tornar doutor, de saber exegese bíblica e tantos outros conhecimentos científicos, porque ele é inteligente. Mas este é o homem natural. Ele tem até sentimento ético, ele tem sentimento moral. Mas ele ainda não é o homem espiritual que Jesus hoje diz para Nicodemos. Nicodemos é o homem natural, com sua inteligência, com seu conhecimento, com o cargo que ocupa também em sua religião e em sua sociedade. É um homem inteligente, é um homem que busca, mas ele ainda não crê como Jesus quer que ele creia. Por isso Jesus vai iniciar o diálogo com ele dizendo: Vós deveis nascer do alto. Nascer do Espírito, e ele não consegue compreender isso. Ele entende como homem natural, ele entende dentro das limitações do homem natural. E Jesus começa então a falar dos fenômenos da natureza,
e ele também não consegue compreender bem esses fenômenos. E Jesus diz: eu falo daquilo que vi e ouvi, e meu testemunho é verdadeiro, mas você não acredita no meu testemunho, porque não compreende as coisas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes falar com muitos homens e mulheres sobre coisas de Deus é como falar com uma criança bem pequenininha que não se pode rasgar uma nota de R$ 200 porque tem muito valor. Porque eles não têm essa compreensão, eles não têm esse afeto, eles não têm essa sensibilidade religiosa. E é isso então que Jesus está dizendo hoje a Nicodemos. O vento sopra, nós escutamos o seu ruído, mas não sabemos nem de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Ele é um ser espiritual. Ele transforma e vai além do material, e vai além do natural. Ele consegue transcender-se. Ele consegue compreender os mistérios de Deus, porque Deus se manifesta para ele. Ele recebe também a sabedoria do alto. E aqui está o homem espiritual que Jesus quer que eu e você cheguemos um dia a ser, a atingir esta maturidade de fé para compreendermos os mistérios de Deus. Nicodemos só faz uma pergunta: mas como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Como é que alguém pode entrar no útero da sua mãe de novo e voltar a viver? E Jesus diz: mas você é mestre em Israel. Não basta ser mestre em Israel. Não basta ter somente os conhecimentos humanos. Não basta ter somente os conhecimentos exegéticos, os conhecimentos doutrinais. Não basta. Não basta somente sabermos cientificamente e academicamente todas as coisas de Deus, porque isso o homem natural faz. Nós temos muitos ateus que não são crentes, mas que conhecem as Sagradas Escrituras, conhecem a história da igreja, conhecem a doutrina da igreja, mas não conseguem crer. Não consegue experimentar esse dom da fé, e como gostaria. Eu conheço alguns que gostariam de crer, mas não conseguem, e eu não sei porquê. São homens naturais, mulheres naturais, que têm inúmeros conhecimentos acadêmicos sobre as religiões, sobre a fé, sobre a doutrina, sobre as Sagradas Escrituras, mas não conseguem crer, não conseguem acreditar. E Jesus vai dizer para Nicodemos: não basta ser mestre em Israel. É preciso ir além? E depois Jesus vai dizer: ninguém subiu ao céu e ninguém desceu do céu, a não ser o Filho do Homem. E assim como Moisés um dia levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante que eu e você supliquemos ao Senhor o dom da fé constantemente. A fé não vem pelo sangue da família. A fé não vem pela tradição e pela cultura. A fé vem pelo encontro com o Senhor. A nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. É a oração que todos os dias nós precisamos realizar e também fazer chegar aos ouvidos do Senhor. Esses dias nós estaremos descansando um pouco com a minha fraternidade aqui da Guatemala, e não sei se vou conseguir manter esses vídeos de manhã durante 4 dias, mas se eu tiver as condições, vocês estarão e também conhecendo um pouco da região da Guatemala onde nós estaremos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Geraldo Magela, rogai por nós, paz e bem.